Olá, bom dia. Meu nome é Leandro, sou do segundo período do curso de Engenharia Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do projeto da terceira unidade da disciplina de Programação Avançada, que consistia em aprimorar o projeto anterior apresentado na segunda unidade, que é o Sculptor 3D. Então, vou começar mostrando um pouquinho do GitHub, né? Fiz upei o código, os arquivos no GitHub, criei um repositório. Então está aqui todos os arquivos que foram criados e desenvolvidos, além do ponto off e do txt, que eu vou explicar depois do vídeo. Aqui também tem uma pequena instrução de uso do código e a compilação, um pequeno resumo. E é isso, inicialmente. Dando continuidade à apresentação, eu vou mostrar um pouquinho dos arquivos de código. Ele foi desenvolvido aqui no Qt Creator, compilador. A, a mudança inicial, né, uma das mudanças principais que podemos perceber do projeto anterior para esse, é que os métodos da nossa antiga classe Sculptor, que ela ainda existe, os métodos eles foram transformados em classes. Né? Deixamos alguns métodos aqui ainda, como o setCool, o putVox e o writeOff, mas os demais foram todos transformados em classes. Por quê? A gente vai ter uma classe abstrata agora, que é a classe figura geométrica, que ela vai ser responsável por ter características que vão ser exigidas em todas as demais classes, né, em todas as subclasses. A gente vai utilizar o conceito de herança aqui. A classe abstrata a gente não pode criar objetos concretos, então a gente só pode fazer a criação de ponteiros, como eu vou mostrar no código do main. E aqui a gente vai utilizar quatro variáveis, que seriam as propriedades do voxel, o RGBA. E os métodos dessa classe vão ser o draw e o destrutor figura geométrica, o destrutor dessa classe. E aqui também, além do conceito de herança, a gente vai usar também o polimorfismo, que vai nos permitir utilizar umas coisinhas bem especiais que eu vou explicar também durante o quadro meio. Pode-se observar também aqui que a gente faz o uso de um método puro, né, que é um método igual a zero. Isso aqui faz com que todas as demais classes, as subclasses dessa classe de figura geométrica, elas implementem o método draw no seu escopo, né? Então, vou passar um pouquinho, ó. Todas as classes, ó. O Spare tem o draw, Foxel tem o draw, Tubesod tem o método draw, então todas elas são obrigadas a ter esse método. Se por acaso eu excluísse esse método de alguma dessas classes, que são subclasses da figura geométrica, o código ele não compila, né? Dá um erro. Explicado isso, eu vou mostrar um pouquinho agora de como foi o desenvolvimento, né, do arquivo.cpp de cada classe. Então aqui a gente tem o putvoxel, ele segue um padrão no desenvolvimento, então todos vão ter essa estrutura semelhante. Né? O construtor da minha classe eu vou sempre usar o this, que é um ponteiro que aponta para o próprio objeto. Então quando a gente usa aqui um this, é um ponteiro que vai apontar para x, ele vai ser igual a x. Vou mostrar aqui também o putvoxel. O putvoxel tem essas três variáveis aqui, que é o x, y e z, que seriam as posições, né? A posição onde o voxel vai ser inserido. E como parâmetro do construtor, eu tenho o int x, y, z, RGBA. São variáveis diferentes, certo? Eles podem ter o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Então, quando eu venho aqui no meu putvoxel, quando eu digo que diz que está apontando para x vai ser igual a x, eu estou justamente apontando para aquele x que está fora que não é o parâmetro, né? Que é uma variável fora dos métodos. Então, ela vai receber o valor que vai ser inserido aqui como parâmetro. E o mesmo vale para todos os demais, né? Vale para todas as demais variáveis. As propriedades de voxel e as demais posições, né? No eixo x e z. E o y. O método draw, a gente vai ter como base sempre o objeto que está aqui com parâmetro da classe Sculptor. Então, a gente vai ter aqui o setar a cor com base nesse objeto que vai ser inserido aqui como referência. Então a gente seta a cor e coloca um voxel, né? Que a classe putvoxel faz. Do mesmo jeito aqui na putbox, vai seguir o mesmo padrão. A gente usa o ponteiro this, o construtor, para fazer essa referenciação de variáveis. Então a variável x0 que está inserida aqui, ó, deixa eu mostrar também. Está inserida aqui fora do
public, são variáveis da classe. Então, essa variável aqui vai receber o valor que foi inserido em x0, né? Como parâmetro do nosso construtor putbox. E o método draw, que é o método de desenho, né, em si, de desenhar uma figura, enfim, vai seguir o mesmo que foi construído na unidade passada, é a mesma sequência. A única diferença é que a gente vai setar a cor antes aqui, né, primeiro, sempre setar a cor, quando é um put. Então, a gente vai setar a cor e em seguida vai fazer a construção do nosso voxel, né, de acordo com a figura que for construída. Certo. Então, as demais elas vão seguir esse padrão, que, por exemplo, o cut sphere vai seguir o padrão do construtor e vai também seguir o padrão aqui, só que a diferença do cut para o put é que no cut a gente não tem o nosso set color, né? Como a gente vai deixar... não vai ter, é como se fosse uma borracha, né? O cut vai apagar a figura, então a gente não seta nenhuma cor e nem nenhuma transparência. A gente vai cortar o voxel na determinada posição que for desejado. Agora vou passar um pouquinho, né, por todos os pontos CPP. Que seria o cut ellipsoide, cut box, sphere. E, no geral, essa é a parte inicial do nosso projeto. Nosso projeto ele vai utilizar um arquivo como um parâmetro, né? Então, ele vai ter que ler um arquivo que vai conter os processos detalhados, né, do que eu vou ter que fazer, as dimensões do meu desenho, se eu vou ter que colocar um voxel em uma posição tal, um box, um elipsoide, enfim. Então a gente precisa de um interpretador, né, que vai realizar a leitura desse arquivo e vai armazenar essas informações. Que é justamente essa parte do código, né? Aqui é o ponto CPP do interpretador. Aqui já é o ponto H, né, a declaração do interpretador. Então a gente vê aqui que a gente tem as variáveis de dimensão, né, do nosso desenho, x, y, z. A gente tem as propriedades de um voxel, né, o RGBA. Tem um construtor, um destrutor. A gente tem esse container aqui, que é um container para um ponteiro que vai apontar para a figura geométrica, né? Então é um vector, ele vai guardar certas informações extremamente importantes. Vai ser nesse método aqui que a gente vai fazer toda a parte da interpretação. E a gente tem 3 métodos de get, né? De recuperar o valor das dimensões. No interpretador, de forma resumida, a gente vai ter um container, que vai ser o nosso figuras, que é um ponteiro que aponta para a figura geométrica. Aqui a gente vai armazenar todos os processos, né? Todo o putbox, putvoxel, cutvoxel, enfim. Todos os processos são armazenados nesse container, como se fosse um vetor. Então a gente também faz uso da biblioteca string, da string. A gente vai fazer manusear arquivos aqui, tem uma manipulação de arquivos. Então a gente vai fazer uso dessas bibliotecas. E de forma resumida, a gente vai fazer a análise de um arquivo, vai verificar se ele foi aberto. Aqui a gente vai fazer a abertura do arquivo e vai ter um processo, certo? É um processo bem padrão, mas de forma geral a gente vai ter vários ifs e a gente vai estar sempre comparando esse meu string com o que está aqui dentro, né? Ou seja, a gente pode ter um dim, pode ter um putvoxel, um cutvoxel, e a partir disso que a gente vai saber o que vem depois, né? O que vai vir em seguida. Porque se eu tenho um dim, eu já sei que eu vou ter 3 valores inteiros após ele. Seria a dimensão x, y, z. E aí a gente vai armazenar esses valores aqui nessas variáveis aqui, né? Mesma ideia também para o putvoxel, E a única diferença nessa linha aqui, né, que a gente vai utilizar um método desse container, do vector, que é o pushback. O pushback ele é usado para a gente criar um novo elemento no meu vetor na última posição, né? Então, por exemplo, se o interpretador vê um putvoxel, ele vai armazenar primeiro, né, os valores que devem ser armazenados, o x, y, z, r, g, b e a. E em seguida ele vai criar um novo elemento, fazer uma alocação aqui com base no putvoxel, porque a gente sabe que a gente identificou um putvoxel, então ele vai fazer uma alocação com base na classe putvoxel. E isso aqui a gente está chamando o construtor, né? Sempre que a gente faz uma alocação com base em uma classe, a gente vai chamar o construtor dela. Então ele vai ter esses parâmetros e a gente insere esses parâmetros e ele vai colocar lá no nosso vetor, né? Vai armazenar lá. E o mesmo para os demais, né? Ele vai estar sempre fazendo um novo armazenamento de esses procedimentos.
E por fim ele vai retornar para a gente justamente esse container, né? O figuras. Então a parte do interpretador é nessa ideia, certo? Após a gente fazer a interpretação do nosso arquivo, aí a gente vem aqui para a parte do código main. O código main vai fazer o processo final, né? Ele vai linkar o que a gente guardou, as informações que a gente guardou do procedimento, vai interpretar isso, né? Vai fazer a alocação do nosso objeto Sculptor, da classe Sculptor, vai realizar o processo do desenho em si, né? Vai fazer a linkagem e por fim vai criar o nosso arquivo .off. Inicialmente a gente vai criar dois objetos, né? Um objeto, um ponteiro para apontar para o objeto de Sculptor, na linha 21. O interpretador, que vai ser chamado de ANL, e a gente vai criar um container fig, né? Esse fig aqui vai ser justamente para receber o que nosso interpretador guardou lá no interpretador.cpp, né? Então, como é justamente ocorre na linha 25. Ele vai receber aqui, ó, o anl.anl, que é justamente o nosso... Esse aqui é nosso interpretador. Então, eu estou chamando o método interpretador aqui. E a referência do interpretador é o nome do arquivo, né? Que a gente quer que ele analise. E o arquivo aqui analisado é o parry.2.txt. Então ele vai receber todos os processos e vai armazenar aqui nesse container fig. Em seguida a gente vai fazer a alocação do nosso objeto, do nosso ponteiro aqui, né? Porque é o ponteiro para Sculptor. E a gente vai fazer a alocação dinâmica de memória. E a gente vai receber aqui as dimensões, né? Que o Sculptor a gente vai chamar o construtor. Então a gente vai receber o nosso x, y, z do nosso desenho, né, a dimensão completa. Em seguida que vai entrar o processo de polimorfismo. Justamente nesse laço aqui, a gente vai fazer um laço que vai de 0 até o tamanho da figura, de fig, tamanho do nosso vetor fig. A gente usa esse size para ele varrer da posição inicial até a posição final. E aqui que vai acontecer o polimorfismo, né? A gente vai associar o método que foi armazenado em fig, por exemplo, no fig.0 foi armazenado no putbox. Então, esse putbox vai ser associado com o draw de putbox. A gente não vai associar ele com o draw de, sei lá, do figura geométrica. Vai associar ele com o draw da classe dele. Então vai acontecer para todos. Se fosse um putsphere, seria a mesma coisa. Se ele na posição 3 aqui tiver um putsphere, ele vai associar com o draw de putsphere. Então a gente vai estar sempre executando o draw de cada classe, né? Correspondente a cada classe. Em seguida a gente vai fazer o nosso write-off, né? A gente chama aqui do ponteiro sx, chama o método write-off, diz o nome do arquivo aqui, né? Informa. E ele vai fazer a criação e em seguida vem a parte da liberação de memória. A gente vai fazer outro laço, né? Como bem semelhante a esse. Vai fazer a liberação de fig, a gente vai liberar nosso vetorzinho aqui, nosso container. E em seguida a gente vai liberar nosso objeto, né? O nosso ponteiro para o objeto. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do arquivo e vou mostrar o desenho que a gente executou, certo? Certo. Aqui é um exemplo do nosso arquivo, né? Que é o arquivo que vai gerar o nosso desenho. Então, o interpretador vai fazer a leitura desse arquivo, certo? Ele vai pegar linha após linha até chegar no final do arquivo. E cada processo dele ele vai ser armazenado naquele container que eu mostrei lá no interpretador, certo? No figuras. Então, ó, putbox, a segunda linha aqui, né? Tem um putbox e em seguida eu vou receber alguns valores, como 13, 33, 3, 13 e 13, 18. Esses 6 valores iniciais são justamente o meu x0, x1, y0 y1, que é a faixa onde eu vou inserir um voxel, né? E em seguida eu vou ter mais 4 valores, que seriam do RGBA. Então, ele tem um padrão, certo? Cada procedimento desses, né? Cada putbox, putvoxel, putsphere, cada um tem um padrão de dados, uma sequência, né? Então, por isso que a gente vai armazenando daquele jeito que eu fui mostrado. Agora eu vou mostrar um pouquinho do desenho para vocês. Pronto, eu fiz a abertura do Linux aqui, né? Como eu disse no vídeo passado, meu computador não consegue abrir o MeshLab, então eu tive que fazer uso aqui do VirtualBox com o Ubuntu. Então eu vou mostrar aqui o arquivo para vocês, né? O .off do Perry que foi gerado lá na nossa programação. Vou achar aqui o nosso .off e vou fazer a abertura dele aqui no YAML, certo? Vou abrir aqui o YAML. Open. Lá está aqui. Está aqui o nosso Perry. Desenho realizado.
Com base nesse código, vou mostrar aqui. Para o ornitorrinco, para quem assistiu o Phineas e Ferb. Então é isso, gente. Vou agora mostrar o código compilando para finalizar o vídeo. Eu vou mostrar só o código sendo compilado, né, para provar aqui que ele está funcionando. Vou compilar ele aqui. Um pouquinho. Pronto. Tá aqui, o código compilou, ele vai mostrar pra gente o que ele leu, né, o interpretador. Ele tá aqui mostrando que ele leu um dia, input box, put box, put box, put box. Então, está funcionando aqui perfeitamente. E é isso, professor. Eu agradeço aí pela oportunidade de fazer esse trabalho, foi uma experiência muito boa. A gente trabalhou vários conceitos, então foi bem interessante a construção do trabalho, o desenvolvimento. E é isso, até mais.